É isso mesmo, nós somos o primeiro estado do Brasil a finalizar a implantação em todos os municípios de um estado. Pois é, são 102 municípios, né? 102 municípios, estava faltando Mata Grande, nós finalizamos na semana passada a implantação, o que totalizou os 102. Perfeito, agora é um processo contínuo, o senhor até me explicava aqui, porque as gestões elas mudam, os funcionários eles também mudam, e daí isso exige uma necessidade de um aprimoramento constante, né? Com certeza, nós fizemos a implantação, porém nós precisamos dar treinamento constante a esses servidores das prefeituras. Inclusive, às quintas-feiras na Junta Comercial, nós temos o dia inteiro de treinamento. A prefeitura que tiver alguma dúvida, que tiver interessada em mandar seu servidor, ela pode mandar, porque das 8 até as 18 a gente tem treinamento na Junta. Geralmente, a equipe que trabalha na implantação da Rede Sim, previamente já agenda os municípios que vão receber o treinamento, mas nada impede que o município que queira vir, ele pode vir aparecer, que ele vai receber o treinamento. O que acontece muitas vezes é que o usuário esquece como é que faz o login, qual é a senha, o que é mesmo que ele tem que analisar. Então, fora implantar, a gente dá todo um treinamento a essas prefeituras. Quer dizer, então é importante as prefeituras formarem, na realidade, equipes e não funcionários, né? Não apenas funcionários. Com certeza. E é muito importante a prefeitura ela continuar na Rede Sim, porque a Rede Sim ela trouxe um viés muito importante para a prefeitura. Qualquer aspirante a empresário, ele para abrir o seu negócio, ele precisa agora consultar a prefeitura se aquela atividade é permitida naquele endereço que ele pretende. Então isso é muito importante porque prefeituras que possuem plano diretor, elas podem fazer com que esse plano diretor saia do papel, ou até prefeituras que queiram organizar melhor as empresas nos seus municípios. Eles começam a definir se aquela atividade, por exemplo, pode numa área residencial, se aquela atividade é proibida numa área residencial. Existem esses aspectos? Não? Existe e isso não acontecia. O que acontecia era que o empresário abria a sua empresa na junta comercial e muitas das vezes nem sequer depois procurava a prefeitura para obter alvará de funcionamento, inscrição municipal, isso não acontecia. Como é que o senhor encara isso? O senhor acha que essa é uma situação que pode ser melhor equacionada para evitar esse tipo de problema? Essa situação ela melhorou para todas as partes, não só para a junta comercial, como para todos os órgãos envolvidos. Porque fora municípios, a gente tem também Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, estamos finalizando também com o Instituto do Meio Ambiente. Então, fica mais fácil para o empresário, primeiro que não precisa estar levando toda aquela documentação, como por exemplo, cópia autenticada do CPF, do RG, não precisa mais levar para cada uma dessas. Não precisa mais, porque a junta recebe a informação e repassa para todos os órgãos. Digitaliza e repassa. Né? Isso. O bombeiro, em que pese o empresário ele ainda não tenha solicitado o seu auto de conformidade ou o seu alvará sanitário, caso a atividade exija, a vigilância sanitária, o corpo de bombeiros, a partir do momento que a empresa é aberta na junta, ele já tem conhecimento. Então, assim, o conselho que eu dou para esse empresário é que ele não espere que ele vá atrás, porque a qualquer momento ele poderá ser fiscalizado. Pois é, e pagar caro por isso, né? Isso mesmo. E essas informações, assim, em tempo real, esses órgãos antes da Rede Sim, eles não tinham. Então, agora, todos esses órgãos que estão dentro desse sistema, eles têm a informação em tempo real. Isso quer dizer que os bombeiros, por exemplo, a vigilância sanitária, todos esses têm acesso à Rede Sim, fazem parte. Todos eles estão integrados à Rede Sim. Quer dizer, isso realmente centraliza os processos e desburocratiza esses processos. Acho que isso que é importante. Agora, por outro lado, a pessoa interessada ela tem que adotar uma série de cuidados, de cautelas, enfim, começar certo. Né? Isso, a intenção é começar certo. Inclusive tem um portal que é o www.facilita.al.gov.br. A gente condensou todas as informações nesse portal. Então, qualquer pessoa que queira abrir uma empresa, o primeiro passo é consultar o portal. Lá no portal, ele colocando a atividade que ele pretende desenvolver, ele já vai saber se ele precisa de licença do Corpo de Bombeiros, se ele precisa de alvará sanitário, o que é que ele precisa e em que órgão ele precisa. Ao invés de ele percorrer fisicamente o órgão, ele percorre os órgãos virtualmente. Porque no momento que ele entra com o processo na junta, é criado dentro do portal uma página do empresário.
Então ele consegue, a gente tem as caixinhas visualiza tudo, dos órgãos e ele consegue visualizar como está o processo dele em cada órgão desse. Então é um ganho muito grande para o empresário, né, porque ele não precisa estar se locomovendo. Mas outro ponto que eu queria destacar é que a gente simplesmente não pegou a legislação do bombeiro, a legislação sanitária e compilou dentro do portal Facilita. Não, a gente propôs melhorias. Então, as atividades de baixo risco, a gente automatizou o licenciamento. A depender, tem um questionário lá no portal, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros, a depender das suas respostas, a partir do momento que você pagar a taxa do auto de conformidade, ele é expedido automaticamente. A depender das suas respostas para a Prefeitura, se a sua atividade for classificada pela Prefeitura como de baixo risco, automaticamente pelo portal você já tem seu alvará de funcionamento provisório. Então isso é um ganho muito grande para o empresário. Sem dúvida. Agora, nós estamos ouvindo o doutor José Lage Júnior, presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas, que aderiu o Estado inteiro à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas de Negócios, a Rede Sim. 100%. O trabalho foi concluído, faltava Mata Grande, mas o doutor Zé Lage veio aqui e trouxe essa boa nova. Agora, doutor Zé Lage, eu, enquanto consumidor, eu tenho acesso a essa rede, eu posso saber se uma empresa é idônea, se uma empresa ela está devidamente regularizada com suas obrigações? Bom, o portal Facilita, nesse primeiro momento, ele é um portal para abertura, alteração e baixa de empresa. Com relação a eu posso ver, por exemplo, se eu estou negociando com uma empresa que deu baixa, mas sei lá, alguém de má fé está querendo usá-la? Isso hoje já é possível através da própria junta comercial, porque os dados da junta eles são públicos, porém mediante pagamento. Então, se hoje eu quiser solicitar a junta comercial, todas as empresas no nome do Rogério, sim, eu tenho condições. A junta vai me fornecer, sim, mediante um pagamento. Então, se eu quiser saber na junta quem são os sócios de tal empresa, ou qual o capital social de tal empresa, isso é possível. Mediante pagamento, isso é plenamente possível. Agora, com relação a se a empresa tem débitos fiscais, débitos trabalhistas, a gente não consegue visualizar, porque aí entra na esfera do fisco. Então, essa informação que o fisco trata como informação sigilosa da empresa, a gente não tem acesso. Porém, a dados cadastrais, capital social, quadro societário, o prazo de duração, que atividades a empresa desenvolve, tudo isso já é possível na própria junta comercial. O senhor entende ser viável a criação de um cadastro de empresas nesse sentido para auxiliar o consumidor? Entendo, sim. Com o advento da Lei Complementar 123, já existe esse fomento às compras governamentais por micro e pequena empresa para tentar fomentar, né, e estimular mais o micro e pequeno negócio. Nós pretendemos... Quem é que não quer fazer parte de uma lista positiva, né? Mas eu não trataria nem como uma lista positiva, mas o que a gente pretende também agregar ao portal Facilita é um cadastro único de fornecedores. Para quem tenha interesse em fornecer para Estado, município... Se apresente, né? Exatamente, se apresente e não precise toda vez juntar a mesma documentação. Então, juntava essa documentação no portal... E o portal condensaria essas informações. Mas aí eu queria reforçar que isso ainda não existe no portal, né? O portal está tratando apenas da abertura, da alteração e baixa e da legalização. Porém, para ano que vem, nós esperamos colocar essa nova funcionalidade também no portal. Criar um banco de dados. Tem um prazo para isso? Nós acreditamos que até o segundo semestre nós consigamos, porque aí a questão de software, né, dessa questão de informática, que é um pouquinho mais complicado. Desenvolver, né, todo um processo. Isso, a gente precisa trabalhar nesse desenvolvimento. Dentro desse contexto, isso vai continuar colocando Alagoas na frente? Quer dizer, esse tipo de iniciativa chegando, nós já temos 100% na rede. Isso fatalmente colocará Alagoas de novo numa posição de destaque nesse sentido? Com certeza. Hoje, que eu tenha conhecimento, né, dos 27 estados da federação, o único estado que também está trabalhando nisso, assim, que eu sei, é o estado de Minas Gerais. Ele também está trabalhando para, dentro da rede Sim Minas Gerais, colocar um banco de dados únicos de fornecedores para o estado. Eles também estão tratando disso. Eu vou poder acessar empresas de outros estados também nesse banco? Vai chegar um momento que esse banco vai ser unificado? Vai. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que tem caráter de ministério, né? O secretário, que é o Guilherme Afif Domingos, ele
está trabalhando para transformar, para criar um portal único. Um banco grande. Isso, e aí ligar as redes SIMs dos estados a um grande integrador nacional. E aí fazer todo esse link. Porém, enquanto o governo federal ele não faz esse lançamento oficial, os estados estão correndo para fazer com que a sua rede SIM saia do papel, né, aconteça. E aí, no momento que o governo federal fizer o link, os estados que já fizeram adesão à rede SIM, eles poderão se comunicar. Essa rede SIM é composta de várias instituições, não é isso? Isso, todas as instituições responsáveis pela questão da... doutor? Instituto do Meio Ambiente, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, as prefeituras, né? Então seriam aí os 5.000 municípios, as juntas comerciais, Receita Federal, Secretarias de Fazenda. O SEBRAE ele atua como um grande parceiro na implantação e na melhoria do processo. Mas como ele não é um órgão ligado a nenhum... Não é um órgão oficial, ele não entra nessa questão de legalização de empresa. Porém, eu atribuo também o sucesso de Alagoas à parceria que a Junta Comercial fez com o SEBRAE. Já existe há quanto tempo essa parceria? Essa parceria já existe acho que há 11 anos, quando existia ainda a Central Fácil, né? Nós, com a criação da Rede SIM, né, e a sua efetiva implantação, nós desativamos a Central Fácil, porque hoje é a Central Fácil virtual, mas a parceria com o SEBRAE, ela continua nessa questão de implantação, de habilitação de municípios, de melhoria desses processos, desses órgãos. Então, semanalmente, às terças-feiras, né, à tarde, nós nos reunimos, uma equipe da Junta e uma equipe do SEBRAE, e aí a gente traça o que aconteceu durante a semana e o que é que a gente pode melhorar para a semana seguinte com relação à Rede SIM. Dr. José Lages Júnior, presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas, JUCEAL, está aqui com a gente no Ministério do Povo falando sobre a inclusão de 100% dos municípios alagoanos à Rede SIM. Mas é novembro, estamos já caminhando para o final de novembro, início de dezembro. É tempo de balanço. O balanço é positivo esse ano em termos de criação de empresas. E de que forma essa estrutura, essa conjuntura, ajuda, facilita e incentiva a criação de novas empresas e, por extensão, de novos empresários? A Rede SIM, ela é boa para todos. Eu acredito que ela não é ruim para ninguém, né? Ela é boa para todas as partes, tanto para o empresário como para os órgãos públicos. A gente já conseguiu, por exemplo, identificar que a Prefeitura de Maceió, após ela ter ingressado na Rede SIM, já houve um aumento da arrecadação em quase 30%. Né? Nós já conseguimos identificar na Junta Comercial que já houve um aumento em mais de 17% de novas aberturas. No site da Junta a gente tem uma aba chamada Gestão à Vista, que a gente coloca mês a mês o quantitativo de abertura, de alteração e baixa. O quantitativo de abertura é 3, 4 vezes maior do que o número de baixa. Então a gente vê que realmente é positivo. É positivo. A impressão que se tem quando se quer formalizar um negócio, se regularizar uma empresa, se constituir uma empresa, doutor Zé Lages, é que os impostos são muito caros ainda, são altos. Procede isso? Procede, mas não só são preços nem taxas da junta comercial, como um todo. Então tem a parte do licenciamento, tem a questão da junta comercial, do contrato social. O que é que a gente vem trabalhando? Com a Rede SIM, como a gente está automatizando muitas licenças, então para essas atividades de baixo risco, esse licenciamento automático, ele não tem custo. Em alguns casos ele não tem custo. Quando a gente faz a implantação, a gente também procura trabalhar a redução desse custo. Não dá para a gente também reduzir demais, porque para a gente conseguir fazer investimentos em tecnologia e melhorar, nós também precisamos de recursos. Um caso que acho que qualquer ouvinte poderá falar, mas se está falando de redução, como é que a junta comercial aumentou os preços? Mas eu justifico dizendo o seguinte, a gente só conseguiu avançar do ponto de vista tecnológico também obtendo recursos para a gente conseguir comprar servidores, máquinas mais avançadas. Hoje, programas, né? Isso, hoje nós não são baratos. Estamos conseguindo acabar as filas dentro da junta comercial. Por quê? Porque o contrato hoje ele é digitalizado, ele está sendo chancelado pelo próprio computador, por um programa que nós desenvolvemos. Depois ele é digitalizado e nós estamos enviando para um e-mail do contribuinte.
Então, você não precisa mais ir para a junta, pegar uma ficha, pegar a fila para pegar o seu contrato. O seu contrato está chegando no seu e-mail. Então, isso é um ganho muito grande para toda a população. Então, esses avanços tecnológicos a gente precisa fazer mesmo, né? Existe aí uma questão um pouco dessa carga tributária, mas foge um pouco do nosso escopo lá de todo o nosso controle, é uma questão meramente governamental. Né? Exatamente, das 3 esferas. É verdade. Agora, por exemplo, a pessoa precisa desses laudos, desses parceiros, dessas instituições parceiras nesse processo. Há custo nisso? A depender da atividade, sim. Por exemplo... E quando não há? As pessoas muitas vezes são, eu até conversava com o senhor aqui no intervalo, as pessoas são obrigadas a ter que iniciar o processo com a certeza apenas para obter uma chancela, uma autorização, enfim, isso gera perda de tempo, recurso. Gera sim, é o que eu estava até comentando. Isso. A gente tentou não informatizar a burocracia. Então, antes de implantar a Rede Sim, a gente levantava, bom, vamos ver, o que é que a gente pode não cobrar, o que é que a gente pode automatizar. E aí a gente foi trabalhando na vigilância sanitária, nas prefeituras, no bombeiro, no meio ambiente. Né? No meio ambiente... Conseguiu todos eles? Conseguimos avançar. O que a gente pôde automatizar e o que a gente pôde não cobrar, nós não cobramos. Inclusive, para o MEI, a maioria desses licenciamentos ela é gratuita. Por exemplo, no meio ambiente, a gente chegou a um nível de estudo que a gente viu que a gente precisava mudar a legislação ambiental estadual. Eu não sou especialista em meio ambiente, mas nós fizemos um grupo com técnicos do IMA, técnicos da SEMAR, técnicos do SEBRAE e da Junta Comercial, e nós fizemos uma proposta. Isso aí virou um projeto de lei, esse projeto hoje já está tramitando na Assembleia. É um projeto que visa melhorar a nossa legislação ambiental. Isso aí é um pedido de toda a sociedade, inclusive até das próprias instituições financeiras, para conseguir dar mais acesso a crédito à população. E eu tenho certeza que esse projeto, sendo aprovado, ele vai beneficiar bastante, porque a gente está propondo redução das taxas do IMA, por exemplo, para quem é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Nós estamos propondo a licença ambiental simplificada, ou seja, as 3 licenças em uma só. Isso geraria uma economia para o empresário. E a nossa legislação hoje em dia, ela fala que todo empreendimento precisa de licença e de licenciamento. Então, tem atividades que não exigem. Em que pese a lei fala que não precisa do licenciamento, para um empresário ele obter algum financiamento junto à instituição financeira, ele precisa solicitar ao Instituto do Meio Ambiente uma declaração que ele está dispensado do licenciamento. Então a gente vê isso como Só uma burocracia desnecessária. Exatamente. Então a nossa proposta é que atovidades que sejam dispensadas de licenciamento, automaticamente o empresário ele já imprima do portal esse certificado. Então, são todos esses ganhos. Qual é o percentual das empresas que são obrigadas, todas, enfim, mas qual é o percentual daquelas que não necessitariam? Bom, os técnicos do Instituto do Meio Ambiente e da SEMAR, eles levantaram que das atividades licenciadas pelo Estado, né, 96% elas poderiam obter esse certificado de dispensa. Automático. Dessas de baixo risco, que são salas comerciais, são empreendimentos menores, de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, isso dá uma agilidade muito grande. É claro que uma empresa do setor químico e plástico, uma grande indústria, que ela vai, quando o empresário colocar lá no portal a atividade que ele pretende desenvolver, o portal já vai dizer, não, neste caso aqui, você vai ter que procurar o meio ambiente e dar entrada no seu EIA-RIMA ou outro tipo de estudo. Né? Mas para o pequeno, para o que a gente considera de baixo risco, a gente tentou automatizar ao máximo.